Agora, o seguinte, Léo, existem mitos e preconceitos, né, sobre diversas coisas na vida, ou quase tudo, né? Com a hipnose não seria diferente. Mas você assim, já recebeu alguma crítica justamente a partir dos mitos da hipnose contra o seu trabalho? Já, não crítica assim tão destrutiva, mas pessoas com medo, tipo assim, tá doido? Eu tô fora, né, Edson? Eu não quero fazer isso não, isso não... Já falaram comigo que não é de Deus. Ele fez essa brincadeira comigo porque ele me convidou a fazer aqui a demonstração e eu não quis. Mas daqui a pouco a Amanda vai mostrar pra gente que é super saudável, tá? Já. Mas me diz uma coisa, quais são os principais mitos que as pessoas mais pregam por aí sobre a hipnose? Não, o principal deles, sem sombra de dúvida, é aquele assim, e se eu não voltar? Aí a gente brinca, né? Você não vai pra lugar nenhum. Você continua aqui, você... Sabe, a hipnose acho que é muito envolvida no misticismo, por causa dos antigos, da televisão, aquelas coisas. Falta de informação, né? Sim, da forma que era passada nos filmes, aquele misticismo, parecia que a pessoa estava em outra dimensão. Não, a pessoa está aqui, é um estado de relaxamento, é um estado alterado de consciência. Então o principal mito é esse. O segundo mito, que nós fala assim, você vai descobrir meus segredos? Não vai. Hipnose não é um controle de mente. Quem dera que eu tivesse esse poder de entrar na consciência das pessoas. Imagina. Não vou descobrir nada. A gente vai tratar, repito, situações de agonia na mente da pessoa. Ressignificar eventos traumáticos que marcam a atualidade da pessoa. Né? Claro. Desde o início do programa você vai comentar sobre a questão do estado que a pessoa fica durante a sessão. Né? Mas me diz uma coisa, eu queria que você detalhasse um pouquinho melhor como fica o estado da mente da pessoa naquele momento. Sim. Como é que fica a pessoa? Eu vou repetir, a hipnose não é a terapia. Ela é uma técnica que auxilia a terapia. Tudo que eu faço com a hipnose, eu poderia fazer sem a hipnose. Mas eu acredito que a hipnose, ela potencializa os resultados. Certo. Então, é um estado de foco e concentração e desligamento do que está externo da pessoa. Então, quanto mais eu foco na voz do terapeuta, do profissional, eu vou mergulhando no meu interior e aí é capaz de eu acessar melhor, vamos dizer assim, entre aspas, o inconsciente e ter resultados mais rápidos. Então, a pessoa está no estado consciente, mas não é a consciência que eu estou aqui agora, de olho aberto. É um estado alterado, um pouco mais assim, profundo na sua inconsciência. Eu lembro também que no início do programa nós falamos sobre medo. Lembra? A questão do medo e a fobia, eles são diferentes ou se confundem em algum momento? Eu trato Porque é justamente o medo que impede, bloqueia as pessoas até de fazer o tratamento. Né? Sim, eu trato muito fobia. Tem uma diferença assim, Edson, sabe por quê? O medo é natural no ser humano. Nós temos um processo, chamado o processo de luta e fuga. Se aparecer aqui agora, por exemplo, uma cobra, não sei, ou um leão, você imagina. É natural que eu tenha medo. É importante que eu tenha medo para me proteger. Se eu estou entrando no oceano, chega uma hora que esse sistema de luta e fuga é acionado, eu tenho medo para não morrer afogado, concorda comigo? Então o medo é bom. Já a fobia é um transtorno do medo, vamos dizer assim. É um medo potencializado. É um medo desproporcional. Por exemplo, quando a pessoa tem um medo, entre aspas, da barata. Então isso não é um medo mais. Porque racionalmente ninguém deveria ter medo de uma barata. É uma fobia. Entendi. É um medo desproporcional, ficou claro? Com certeza. E a questão da depressão também, porque vivemos aí um período de pandemia, muitas pessoas tiveram grandes perdas na vida, né, principalmente até de familiares, amigos e por aí vai. Mas essa questão toda da depressão, existe também, eu creio que existe um fator interno, ou até mesmo uma coisa emocional, ou uma coisa que realmente lá atrás tem acontecido, que desencadeie numa depressão que joga a pessoa na cama, a pessoa chora o tempo inteiro, a pessoa se sente impotente, indefesa para continuar sobrevivendo, então ela deseja até mesmo, em alguns casos, a morte. Sim. Mas em sua opinião, enquanto profissional, por que as pessoas vivem tão deprimidas hoje? Não, ótima pergunta. É importante falar o seguinte, ninguém pode se auto-diagnosticar com depressão. Apenas um psiquiatra pode dar esse laudo. Porque há uma diferença, por exemplo, estar deprimido com ter a doença chamada depressão. Há uma diferença entre a tristeza seletiva com a depressão. O que é a tristeza seletiva? Aconteceu um evento ruim na minha vida. Eu separei um casamento, por exemplo, ou perdi o emprego. Eu estou tristão ali. Isso não é depressão.
É uma tristeza específica por causa daquele fato, tá certo? Claro. Já a depressão envolve, sim, um histórico de vida. Eu torno a dizer, começa de 0 a 10 anos de idade e vem se fortalecendo, criando novos eventos, até que uma hora transborda. E quando transborda, vem a depressão. Só para completar, a depressão em si, ela é um conjunto de sintomas em que o médico chega à conclusão: você está com depressão. Não há um exame de sangue que dê a depressão, concorda comigo? Não há tomografia que mostre depressão. Então, só aparece a radiografia, né? Infelizmente, seria até mais fácil. O médico vê pelos sintomas. Então, a depressão em si, preste atenção, não é uma doença nesse sentido. Elas são sintomas. Insônia, falta de apetite, tudo mais. Esses sintomas todos o médico chama de depressão. O que seria depressão? Seria o acúmulo de tristeza, de dor, que uma hora a pessoa não suporta. Transborda. Entendi. Então, o que alerta você poderia dar para os pais que estão nos assistindo hoje, que tem crianças bebês, né? Sim. E até 10 anos, assim, de repente eles não estão tendo muito tempo devido à correria da vida para essas crianças. Não é que não amem os filhos, mas não está dando assim, aquele afago necessário, está deixando um pouco algumas lacunas em aberto. Sim. E isso pode, com certeza, provocar um problema futuro. Então, existe uma forma de amenizar isso? Existe. Só deixando claro aqui que não acontece só com 0 a 10 anos. Ninguém gosta de sofrer, ser contrariado. Mas de 0 a 10 anos, a criança não tem o filtro que nós temos depois de adulto, de absorver melhor as coisas. A criança, tudo que ela vê, ouve ou sente nessa idade que eu falei, vai direto para o inconsciente. Então, qual é a dica para os pais? Primeiro, evitar ser grosso demais com seu filho, palavras enérgicas demais. Às vezes, os pais fazem não é por mal, não é por culpar, como você diz. Mas, por exemplo, às vezes o pai fala assim: só me dá desgosto, moleque. Vai o que para o inconsciente dele? Qual a informação para o inconsciente dele? Eu sou uma criança que dou desgosto para os outros. Minha vida não tem sentido. Você não presta para nada, menina. Seu irmão é melhor do que você. Olha aí. Para uma criança, é diferente ouvir isso do que você ouvisse agora. Então aí, o cuidado é esse. Outro cuidado também que eu acho importante: pais evitarem de brigar na frente dos filhos. Eu atendo muitas crianças, muito adultos que trazem um trauma. Pô, meu pai brigava muito com minha mãe. E para mim eu ficava coado no canto, não entendia bem aquilo, mas já criou aquela marca. Marcou e ao mesmo tempo feriu, né? E a dica qual é então? Ao contrário disso, não é só deixar de fazer. Seja um pai que motive seus filhos. Sabe? Falar assim: filho, você consegue, você vai vencer, filho. Você é capaz, você é forte. Imagine só se seu filho tira uma nota ruim na escola e você fala assim: tá vendo só? Nem a nota você consegue tirar, você é um burro, moleque. Quanto que eu ouço isso no meu consultório aqui, cara? Então, filho, dessa vez você não foi bem na escola, mas estuda mais, você vai conseguir melhorar daqui pra frente. Olha a diferença. É um incentivo que ajuda, né? E vai formando o consciente da pessoa, né? Vai mudando todo o ambiente, muda a harmonia, enfim. E cria crenças poderosas na criança, que eu sou capaz, eu sou forte. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre essa coisa do poder das palavras. Porque as palavras criam, né? Criam. O Léo me disse uma outra coisa também. O narcisismo, o que tem a ver com a hipnoterapia? Tem alguma associação aí? Olha, o narcisismo surgiu com Freud, esse termo, né? Porque eu sou psicanalista, né? Filho de Freud e também hipnoterapeuta. Então eu misturo as duas terapias aqui. O narcisismo em si é uma coisa boa. Existe o narcisismo ruim e o bom. A criança, quando nasce, é interessante, ela acha que ela é uma coisa só com a mãe. Ela não tem a consciência que ela é um ser à parte. Após 9 meses ali, quando ela nasce, eu repito, ela ainda acha que está na barriga da mãe. Ela acha que está no mundo externo, né? Isso, ela acha que continua sendo uma como se fala? Extensão da mãe. Chega um momento que aquela criança toma consciência que ela é um ser à parte. E aí nasce nela o narcisismo. O que é esse narcisismo bom? Esse amor próprio. Não, eu sou alguém, eu também tenho que me amar, eu tenho que cuidar de mim. É uma coisa boa. Agora, existe o transtorno. Se entender como um ser no mundo. Né? E esse ser no mundo tem que se amar, se valorizar. Todos nós temos que ter um certo narcisismo, certo? Um amor próprio. Agora, existe o transtorno de personalidade narcísica. Aí que é a doença, o transtorno. Pessoas que trazem esse tipo de mentalidade, que se acham melhor do que as outras, que não sabem outra coisa, a não ser adoradas pelas pessoas, ser exaltadas. Aí sim a hipnoterapia pode tratar essas pessoas e ajudá-la a
a melhorar e E evoluir. vira um problemão isso, né? Para a pessoa e para quem vive com a pessoa. Quem não Isso conhece é alguém? insuportável, né? Quem não conhece alguém que é insuportável, narcísico? Ele sempre está certo, não ouve ninguém, é o dono da cocada preta. Agora chegou o momento do nosso programa, da demonstração da hipnoterapia. E você vai fazer aqui uma demonstração pequena, né? Pequena, coisa rápida. Curta. E eu vou convidar aqui agora a Amanda, que é paciente do Léo Pecas, e ele vai fazer aqui uma demonstração com ela da hipnoterapia. Nós vamos perceber um pouquinho como funciona esse tratamento, que na verdade todos nós precisamos. Essa é a verdade. Vamos lá então, Amanda e o Léo Pecas. Então voltamos aqui com o programa, como o Edson disse no bloco anterior, estou aqui com a Amanda, que foi minha paciente. Eu tratei ela, crise de ansiedade, crise de pânico, foi bom? Foi ótimo. Me ajudou bastante. Então hoje aqui a gente vai fazer uma demonstração de uma técnica de hipnose. Não é tratamento, é claro, porque o tempo não permite, tá bom? Para vocês tirarem um pouquinho daquele mito, como funciona a hipnose. Vamos lá, Amanda? Tá animada? Põe sua mão aqui, por favor. Escolhe um ponto fixo no teto e olhe com o globo ocular, exatamente isso. Um pouquinho assim. E começa a olhar para esse ponto agora. Uma técnica para que a pessoa entre em transe hipnótico. É uma técnica de indução de transe, tá bom? Escolhe um ponto fixo, vai olhando. Permita agora que seus olhos fiquem cada vez mais pesados. Comece a ficar relaxados. Começa a forçar a mão para baixo aqui. Pode forçar. Mais força ainda se puder. E os olhos vão ficando mais pesados ainda. Mais força, mais força, mais força, mais força. Fecha os olhos, isso. Quanto mais você ouve minha voz, mais relaxada você fica. Mais relaxada, mais você puder. Isso. Mais relaxada, sentindo-se muito bem. Mais relaxada. Isso. Vai ouvindo minha voz. Foque somente na minha voz. Qualquer coisa ao teu redor não tem mais importância. Somente a minha voz te interessa agora. Isso. Vou segurar o teu braço direito, deixa ele solto, como se fosse um pano molhado. Deixa ele solto. Bem solto, bem solto. Quando cair na sua perna, você relaxa ainda mais. Isso. Quando cair na sua perna, você relaxa 100 vezes mais agora. Bem relaxado. Isso, muito bem. Um dos sinais do transe é quando a pálpebra fica assim, ó, vibrando. Vocês podem ver aqui, não sei se está pegando bem a câmera. É um dos sinais que a pessoa está em transe. Vibrando a pálpebra. Ela está inconsciente? Não. Está fora de si? Não. Foi para Nárnia? Não. Ela ouve tudo que eu falo. Porém, é um estado alterado de consciência. Está sentindo relaxada, mano? Vê, ela me ouve e responde. Porém, se ela está um pouco mais lenta, num estado mais relaxado. Tá certo? Essa técnica aqui eu aprofundo um pouco mais. E logo depois que a pessoa está bem entregue, eu começo a terapia em si. Foi o que eu expliquei. Isso aqui não é terapia ainda. Isso aqui é hipnose. Eu vou usar desse estado que ela está agora. Mais facilmente eu posso acessar suas memórias, suas lembranças, para que possa então acontecer a terapia. Eu vou iniciar uma contagem de 1 até 5. Quando chegar no 5, você pode abrir os olhos sentindo-se muito bem. 1, 2, sentindo-se feliz, leve, tranquila, relaxada. 3, 4, sentindo-se muito feliz. 5. Abre os olhos. Como é que foi? Ficou relaxada. Foi legal? Sim, claro. Então essa foi a demonstração da técnica de hipnose. Viu de fato como é interessante o trabalho do Léo Pecas? Léo, me explica uma questão. Naquele momento em que ela apagou, ela ficou assim, mais realmente entregue, né? Mas assim, o que mais me chamou a atenção foi a seguinte questão. Você falou que aquilo ali é o início para o começo, o início do tratamento. Sim. Né? Para que a pessoa esteja relaxada. Então a pessoa que chega no seu consultório muito estressada, atarefada, tal, você consegue acalmá-la um pouco a partir dessa técnica, né? E a partir de então, você faz o tratamento com ela hipnotizada ou ela volta a si e você continua o tratamento com ela sem estar hipnotizada? Hipnotizada. Do jeito que ela estava aí, eu ia aprofundar mais, ia gastar mais um tempinho com algumas instruções. Imagina uma escada embaixo dos seus pés. Quanto mais você desce, mais relaxado você fica. Até eu ver que ela está num nível bem relaxado. Aí eu começo outras técnicas, uma regressão, visualização criativa. Enfim, é isso. Eu só fico o tempo todo com o olho fechado ali até o final da sessão. Algo muito interessante que você falou pouco
é a questão das palavras. Uhum. Nós sabemos que as nossas palavras têm poder. Sim. Elas criam. Eu não tenho nada. Eu não tenho R$1. De repente eu falo, eu vou conseguir R$10. R$10 aparecem, se dão onde. Então, quer dizer, por que o ser humano tem essa facilidade em pensar mais negativo do que positivo? O meu modo de ver é o seguinte, nós crescemos, infelizmente, num ambiente tóxico e que as pessoas reclamam o tempo todo. Eu acho que os dois grandes maiores defeitos do brasileiro são a fofoca e a reclamação. Tá certo? Então uma criança, como eu falei, ela absorve tudo no seu inconsciente. Então se eu cresço num ambiente que pessoas reclamam, pais reclamam, vizinhos reclamam, na igreja se reclamam, eu vou formar uma mente tendente a reclamar. Você vê no Facebook, a pessoa reclama de todo mundo o tempo todo. Entra prefeito, sai prefeito, continua reclamação. Presidente, reclamação. Tudo reclamação. Mas isso também tem um pouco a ver com a insatisfação das pessoas, né? Elas estão insatisfeitas o tempo todo, nada tá bom. Então, tá insatisfeita, vai e muda, você não fica reclamando o tempo todo. Então uma criança cresce com esse... A mudança parte da gente, né? É isso. A criança cresce com o hábito de reclamar, isso eu quero dizer. Se ela cresce numa família, imagina que exercita gratidão, que é a melhor coisa que tem, palavras de gratidão, aquela criança com certeza não vai ser um adulto que reclama. Então a gente tem a tendência a reclamar mais porque a gente vive num ambiente que todo mundo reclama. E a gente acaba sendo fruto do meio, né? E é claro. E a faixa etária chave seria então esse início de vida, né? Início de vida. Até os 10 anos, assim, a preparação para o mundo, Sim. para a vida, né?